Muito bem, e o Jean Pedroso também chegou, né, o jogador do Coritiba, zagueiro, que foi campeão sul-americano sub-20. O Júlio Rutz também tem aí informações do Jean Pedroso, que deve ser aproveitado, integrado ao elenco do Coritiba para reforçar aí agora as opções de zagueiros para o técnico Antônio Oliveira, que até outro dia não tinha nenhuma opção para o lugar do Henrique, porque o Márcio Silva estava suspenso, de repente agora tem um problemão aí para escolher quem é que vai jogar, né, Júlio? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Linhares. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan News. Problema bom, né, Linhares? Problema que todo técnico quer ter, né? Quanto mais opções para poder escalar a equipe. E o Jean Pedroso, que chegou então lá no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, estampando a medalha de ouro do título sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. E até conforme, né, o Senechal falou, Thiago Couto, que até não estava cotado inicialmente para ser convocado, foi chamado de última hora e ao longo do torneio ganhou, né, a confiança do técnico Ramon Menezes, sendo titular em 7 dos 9 jogos do time canarinho. Ele só não jogou na primeira partida, na estreia, na primeira fase. No segundo jogo, justo no clássico contra a Argentina, entrou e deu conta do recado e a partir dali se firmou na seleção brasileira e só não jogou o último jogo, né, contra o Uruguai, por opção aí do treinador. E em entrevista, né, pro Alexandre Senechal lá no aeroporto, o Jean Pedroso destaca a importância aí dessa conquista e também projeta a sua sequência no Curitiba, buscando se firmar no grupo profissional. Gratificante demais, realização de um sonho, poder ser convocado primeiramente e poder jogar é um orgulho imenso para mim. Cabeça tranquila, espero chegar, ganhar meu espaço, aprender muito com eles, são jogadores extremamente importantes e experientes, então, tranquilo. Beleza, tá aí o Jean Pedroso e logo após, né, a chegada dele lá no aeroporto, ele já foi direto para o estádio Couto Pereira, onde ele se reapresentou junto à comissão técnica e aos companheiros do elenco, né? Inclusive sendo bastante cumprimentado pela conquista do título sul-americano. Eu estive lá acompanhando os minutos iniciais do treinamento, né, o período de aquecimento que é autorizada a presença da imprensa, e o Jean Pedroso chegou então sendo bastante cumprimentado ali por todos os companheiros de comissão técnica, jogadores, enfim, momento especial aí com a chegada do Jean Pedroso, já sim integrado ao elenco Coxa Branca. Inclusive, viu, Linhares e companheiros, Jean Pedroso pode pintar entre os relacionados para a partida desta quarta-feira diante do Londrina pelo Campeonato Paranaense. O Curitiba não divulga a relação dos jogadores que estão à disposição do treinador, né? Uma medida lá que eles adotaram. A gente não sabe se ele vai estar relacionado ou não, né? Mas chegou ontem e já foi lá ao treino, né? A gente mostra imagens para você que está com a gente aqui no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. E chega cheio de moral, né, Felipe? Da medalhona de ouro no peito e tal, né? Os caras do elenco, os mais experientes já olham, né? Opa! E assim, ele encantou muito o Antônio no início da pré-temporada. Antes dele ser convocado, né? Que, como a gente já falou algumas vezes, ele foi convocado às pressas por lesão. O Antônio estava encantado com ele treinando. E o Jean já encantou outros treinadores que acabaram não dando oportunidades ainda, né? Porque nos últimos anos aí o Curitiba tinha uma defesa um pouco mais sólida, né? Questionável, sim, mas, né, era indiscutível que os titulares eram Henrique e Castan, né? Sim. E o Jean acabou não tendo tanta oportunidade assim, porque tinha outros jogadores do banco de reservas e tal, mas ele já treinava como profissional. Então, ele ter essa oportunidade agora, pra mim, é sensacional. Eu acho que ele merece muito e eu acho que ele vai elevar o nível da zaga do Coxa, né? Colocar ele ao lado do Kusevich, eu acho que pode ser bem interessante. E o Antônio Oliveira já sinalizou que deve usar um time alternativo aí nessa semana, né? Talvez hoje não, porque o jogo é em casa, com Londrina e tal, mas em Cascavel no domingo. Aí tem a viagem lá para Rio Branco, um jogo importante que o Antônio já sinalizou que é prioridade nesse momento. Com certeza, tem que ser. Né, que é a passagem para a segunda fase da Copa do Brasil. E depois tem a última rodada em Ponta Grossa, né? O jogo fora de casa. São 3 jogos fora de casa, além do primeiro jogo da outra fase também, pela situação da tabela, vai ser fora de casa também, né?
Falta só decidir quem é o adversário do Coritiba na próxima fase. Então, o Antônio já sinalizou que vai poupar alguns jogadores e talvez domingo lá em Cascavel o Pedroso tem grande chance de começar a titular, né? Com toda certeza. Ele com o Márcio Silva, de repente. E até isso que o Júlio trouxe na manchete, né? Do Caio, que pode ser poupado, né? Por conta de desconforto muscular. Não é nem poupado, aí seria meio que vetado, né? Mas eu acho que o trabalho nesse momento tem que ser de recuperar o Caio pra jogar em Rio Branco. Sim. Né? Sim. Pra jogar pela Copa do Brasil, que é o mais importante. Né? O Coritiba não tá brigando pra não cair no Paranaense. Natural, o Coritiba tá lá tranquilo, na tabela. Óbvio que gostaria de ser primeiro colocado? Claro que sim. Mas o primeiro lugar já ficou... Já era. Praticamente inviável, né? É inviável, já era. O Atlético... A não ser que o Atlético perca os 2 jogos e o Coritiba ganhe todos os jogos que tem pela frente, senão, já era. Se o Atlético ganhar um jogo, acabou. Já tem aí a garantia de que será o primeiro colocado. Então, eu creio muito que realmente esse momento vale fazer testes e vale segurar os atletas, dar uma descansada. Porque tem atletas que jogaram todos os jogos. O Chancellor, por exemplo, jogou todos os jogos. Então, o Jean não vai chegar e ser titular absoluto? Não vai. Isso é normal. Né? Assim como o Vitor Roque vai chegar no Atlético, não vai ser titular absoluto, porque o Pablo já tem 7 gols. Não tem como simplesmente chegar e valeu, Pablo, obrigado por esse início de temporada. Aí que o menino Fica aí vai no jogar, banco de reservas que o Vitor Roque vai jogar. Não vai acontecer isso. O Turra vai ter que arrumar um lugar pros dois, eu acho. Exatamente. Em algum momento vai ter que arranjar, mas não vai ser agora, sabe? Não vai ser nesse momento. Então é por isso que a equipe do Coritiba vai ter que poupar esses jogadores com toda certeza, focando principalmente no campeonato, na Copa do Brasil, que já acontece na próxima quinta-feira. Que é uma fase aí que vale dinheiro, né? A segunda fase mais dinheiro ainda, então é importante no orçamento, né? O Coritiba provavelmente está contando muito com uma chegada o quanto mais longe possível na Copa do Brasil, né? O Coritiba já foi finalista 2 vezes e tal. Ano passado foi terceira fase. A meta, com toda certeza, vai ser passar a terceira fase. O Coritiba tem dado bastante azar em sorteio também. Né? Pegou o Flamengo 2 vezes, depois pegou o Santos agora nessa última aí que Mas dava pra passar do Santos, hein? Dava, claro que dava. Só que o João Paulo fez 150 defesas no Couto. Só lembrando que o time, se o Coxa, caso passe pra segunda fase, embolsa mais 1.400.000. E pega o Real Ariquemes ou o Criciúma, né? Que é o confronto dessa chave aí. O Dal que tá torcendo pro Real Ariquemes, né? Pra fazer aquela viagem bem longa, né? Não, vai dar Criciúma.